É isso aí, estamos de volta com a terceira parte do programa Momento Esportivo. Nosso convidado especial hoje é o Geraldinho e a gente vai falar de Valério Doce. Mas antes de falar da situação atual, Geraldinho, vamos contar um pouquinho da sua história, da sua passagem pelo Valério. Os grandes colegas, as grandes histórias, os grandes títulos, que a sua cabeça é um computador com essa gravação toda que você tem aí. Conta pra gente os títulos que você ganhou do Valério. Ronaldinho, na verdade, eu cheguei pro Valério em 79 e um ano e pouco depois, nós já ganhamos um título de campeão do torneio incentivo, que na época era o nome do torneio incentivo. Nós somos campeão do torneio incentivo e o Valério, o grande diferencial que o Valério sempre teve foi sempre ter uma categoria de base muito forte. E nesse período que eu cheguei para o Valério, logo depois, o Valério ganhou, com a sua categoria de base, 3 títulos mineiros. Inclusive, o Valério é o único time do interior de Minas que foi campeão de júnior invicto. Sim, ele ganhou, ele foi campeão em 85, 86, se não me engano. Não, de júnior. Ele foi tricampeão mineiro de júnior, ele foi bicampeão. 89, e depois, 90. 89 ganhou um outro título, inteirando o terceiro de junior. Então o Valério sempre, o grande diferencial do Valério foi sempre ter uma categoria de base forte. Então quando eu cheguei para o Valério tinha uma equipe muito boa e logo em seguida a gente ganhou um título. Eu joguei no Valério 89, 79, 80, 81, 82 eu saí, 83 eu fiquei um período machucado, praticamente não joguei, 84, 86, eu joguei na verdade, se for contar todos os anos que eu joguei no Valério, que eu saí, algumas vezes eu saí para o CRB de Alagoas em 92 e 96, então eu joguei 10 anos no Valério como atleta. E como dirigente, treinador, supervisor e negócio, eu trabalhei mais uns 6, 7 anos. Como jogador, qual foi o grande time do Valério dos que você jogou? Eu acho que a gente teve um time aí que numa época que veio Capucho, Ramon... era Valdez que era o goleiro? Jairo Pina, não, era Délio. Délio, já era o Délio? Jairo Pina. Já jogava muito. Então era um time muito bom nessa época. Alexandre, centroavante. Alexandre veio antes um pouco, né? Esse time também. Que Alexandre não chegou a jogar nesse time, ele jogou anterior. Ele jogou anterior com vocês mesmo. Com a gente mesmo, Alexandre. Então o Valério sempre teve... Ramon, né? Justamente desse time. Ramonzinho, com Capucho, Jairo Pina, Ramon, Zé Carlos, era um time muito forte. O Genilson. Era Badu? Quem que era? Não, Badu não, Badu já era... Badu já tinha passado. Não, Badu era... Badu veio depois. Badu era categoria de base. Categoria de base, ele era base naquela época. Ele é mais novo, né? Badu é mais novo. Badu deve ter 50 e poucos anos. 50 e poucos anos. Essa galera que eu estou te falando é tudo acima de 60. Eu já estou com 64. Mas aí desses times, aí, por exemplo, você falou muito dos jogadores dessa fase da chegada. Mas depois teve algum outro time do Valério que você jogou que gostava de jogar? O Valério sempre foi jogador. Sempre gostei de jogar no time do Valério, porque o Valério sempre tinha boas equipes. Muitas vezes não fez algumas campanhas de destaque, na maioria das vezes fez, mas algumas vezes não fez, mas sempre tinha boas equipes. A Bieto cuidava direitinho demais, da garotada? Bieto era um cara... Lembrando daquele saudoso Viega. Um cara fantástico. Dava um apoio muito grande. Sou Crispim, quando eu cheguei no Valério, você lembra do Sou Crispim? Lembro demais. Então sim. Era o Expedicionário, que era um cara fantástico. Tinha o Pretinho, como é que chamava? Neguinho, como é que chamava o roupeiro? Eu tô tentando me lembrar. Pretinho. Só Crispim que era o roupeiro. Depois entrou o Pretinho no lugar dele. Ficou lá há muito tempo. O Valério sempre foi uma família, na verdade, né?
Geraldinho era gostoso jogar no Jairo. O cara que eu Pinheiro, gostava, a convivência que eu sempre tive, eu tive uma amizade muito grande, foi com o Jairo, centroavante. Jairão. De Virginópolis. Que virou treinador depois morreu novo demais, treinador, né? Foi até campeão mineiro. Foi. Com o Júnior do Valério. Foi campeão com o Júnior. E faleceu, se não me engano, em 90. Sabia fazer gol, né, Geraldinho? 96, por aí, não lembro mais o ano, mas um cara fantástico. Eu acho que o Claudinho que jogou e hoje nós somos compadres, eu sou padrinho da primeira filha dele. Mas o Claudinho ainda que joga. A gente tinha jogado no América junto, né, anteriormente, e de vez em quando lá, e muitas vezes a gente discutia, numa época com o Jair Bala, que o Jair Bala me botava para treinar para treinar no time reserva. Só para dar trabalho, para marcar os meninos. Não, aí Claudinho atuava ali pelo lado esquerdo do campo. Ele penava comigo nos treinamentos, só ficava me xingando o tempo Mas todo. o Jair já fazia isso de maldade, de sacanagem, para travar o time. Mas Tinha uma mania de fazer defesa contra ataque, né? Botava o ataque do lado e a defesa do outro. Tinha, demais, tinha. Eu acho que o Valério sempre foi um clube fantástico. Infelizmente, com o futebol profissional. Enquanto o Valério teve a Vale, na verdade eu falo assim, eu fui, como atleta, eu fui de uma certa maneira privilegiado, porque eu joguei no Valério, com o Valério praticamente apoiado pela Vale, né? Eu parei de jogar em 92, mais ou menos pouco tempo depois, a Vale abandonou o Valério, deixou o Valério... Encostou, né? Desistiu. E aí as coisas do Valério começaram Geraldinho, essa saída da Vale do Valério, você estava lá dentro, viveu muito o Valério e vive ainda o Valério hoje. Isso é culpa da diretoria? O que aconteceu? Por que a Vale afastou do Valério? A Vale afastou com a privatização da Vale, filho. O que fez foi isso aí. O que fez a Vale, né, realmente afastada do Valério foi a privatização. A partir do momento que a Vale privatizou, essas coisas que... O Valério... Então ninguém tem culpa, na verdade... Não, o Valério chegou, mas mesmo assim, depois que a Vale privatizou, ainda a Vale ajudou com algumas, apoiando com valores até razoáveis. Mas muitas vezes, depois disso, o dinheiro muitas vezes foram mal utilizados. E a Vale foi se afastando. Se você não fizer uma prestação de conta bem feita para uma empresa que te ajuda... Muitas vezes não se fazia uma prestação de conta adequada e essas empresas privadas não ficam jogando dinheiro fora, né, filho? Então eles querem algum retorno, nem que seja em termos de mídia e tudo, mas como chegou um determinado momento, o retorno ficou sendo, até em termos de administração, passou a ser negativo, a Vale foi afastando e cada ano o Valério foi se endividando foi piorando. Chega um ponto que não tem. Você pega hoje esses clubes aí, futebol brasileiro, aqueles que não têm uma estrutura de apoio, de mecenas por trás, a maioria está com dificuldade, filho. Hoje, como que é a situação do Valério? O que existe de projeto ou não existe projeto ainda? Qual que é a situação atual? Vamos falar do momento do Valério. O momento do Valério é um momento difícil. O Valério hoje, ele não tem condição nenhuma de pensar em entrar em alguma competição. Pelo menos eu, como vice-presidente de futebol, e a diretoria que está lá hoje, tem o compromisso de não aumentar em nenhum real a dívida que eles chegaram e encontraram no Valério. Então, você não pode entrar na competição se você não tiver recurso para entrar. E o Valério, a coisa precisa mudar. De alguma maneira, a gente está tentando mudar, criando condições de você tentar se estruturar através da categoria de base.
que foi sempre o suporte que o Valério sempre teve para poder disputar competições. Hoje tem lá só a escolinha do Mauricinho. Hoje só tem escolinha. Nem categoria de base, se o Valério quisesse disputar hoje, não teria condições de disputar, porque não tem recurso para disputar. Custa caro, né? Você viajar, manter 30 atletas, 28 atletas para manter um clube. Não é simples. E o Valério não tem receita hoje, na verdade, né? O Valério não tem receita. O clube está bem deteriorado. A gente está tentando ver se consegue fazer o AVCB, que é uma coisa cara. O principal objetivo do Valério é tentar fazer esse AVCB, para tentar pelo menos colocar o clube em condições de ser utilizado pelos associados. O clube hoje está fechado. Está fechado em função da pandemia, né? Mas como piscina, quadra, se tiver, consegue voltar a funcionar. A ideia é voltar a funcionar a partir de outubro, novembro. A hora que começar... Piscina, quadra, sauna, bar... a ideia é tentar... Estão trabalhando para ver se a gente volta a funcionar o clube a partir dessa data. O Valério tem sócio hoje, Geraldinho? Pouquíssimos. Se você for pegar que contribui, é perigoso não dar cento e poucos aqueles que vão lá e pagam. Mas pagam para ajudar mesmo, porque na verdade o Valério tem muito sócio remido, né, filho? Antigamente se criou uma situação de sócio que porque o Valério sempre foi sócio contribuinte. Aquela pessoa que pagou durante 30 anos ininterruptamente, aposenta, para de pagar. Passava a ser sócio remido. Me perdoe, eu considero um grande erro. Não, mas era uma coisa de estatuto e precisa mudar. E a gente está tentando contactar esses sócios remidos para ver se eles podem contribuir com algum valor. Porque com todo respeito ao sócio remido do Valério, não tem jeito. Eu discordo porque o clube funciona com a mensalidade. Sim. Principalmente a área lazer. Então, isso aí você não tem dificuldade, porque sem área de lazer. Mas é isso que o Valério está tentando fazer. Recuperar o clube, dar o clube o mínimo de condições para poder ser frequentado, na verdade. Os ginásios estão todos fechados, tudo? Só tem o ginásio em condições de ser utilizado, mas precisa de alguma reforma, né? Precisa de alguma coisa ainda para poder... Para voltar a funcionar. Para voltar a funcionar legal. Mas se precisar de utilizar, tem condições de ser utilizado. Hoje lá me parece que funciona uma escola, está alugado o ginásio lá no fundo. Como é que está a situação? Hoje acabou isso? Não, tem algumas na verdade... Não é sua área, né, Geraldo? Eu não saberia informar para você. Não é sua área, né? Que a gente... Tô te jogando no buraco. Não, mas é porque a gente não tem... a gente muitas vezes não tem a informação correta para passar nesse sentido. Mas o Valério está hoje, em termos do esporte de futebol, o Valério está trabalhando somente com a sua categoria de escolinha, né? Academia do Valério 12, que chama. O Mauricinho que está comandando, é uma parceria com o Mauricinho. Na verdade, o Valério cede o espaço para o Mauricinho fazer... Porque se fosse uma escolinha do Valério, teria que pagar o Maurício como treinador, como professor, verdade, e o Valério não tem condição. É uma parceria, o Mauricinho cobra um determinado valor de mensalidade. Os garotos que frequentam a escolinha lá, eles pagam uma mensalidadezinha. Uma mensalidade. Que é para o Maurício. Para o Mauricinho. E a gente vai tentando, e está dando certo, a escolinha está indo, está funcionando bem. E a ideia é tentar... se reestruturar para que no próximo ano a gente possa pensar em começar a montar uma categoria de base. Para que o Valério possa almejar mais para frente, voltar a disputar competições de futebol profissional que eu não vislumbra isso aí a curto prazo, eu não consigo enxergar essa possibilidade. Não dá para vislumbrar isso a curto prazo. A curto prazo não. Sem fazer nenhuma aventura, né? O Valério não pode fazer aventura. E essa diretoria que está lá assumiu o compromisso e eu, como vice-presidente de futebol, eu só vou tentar fazer, porque eu não posso ser, como vice-presidente de futebol, sentar com você para discutir coisa que eu não admitiria como atleta. Eu não vou sentar com você
te prometer uma condição, Você não tem recurso. você não tem condições de oferecer. Então, por exemplo, se o Valério quisesse disputar uma competição esse ano ou no ano que vem, se a coisa não mudar, o cenário não mudar, vai disputar, mas comigo fora da diretoria, porque no cenário atual Não. eu não consigo assumir nenhum compromisso com ninguém. Mas a vida muda, as coisas rodam e isso aí que eu pode falo, acontecer o alguma cenário pode novidade, mudar, tem que vir um cenário positivo. E a maior prova de que a vida muda e que tem sempre expectativa de um futuro melhor é a sua história. Porque você, quando veio a primeira vez em Itabira, você nem queria vir. Sim. E hoje você mora em Itabira, criou sua família em Itabira. Sim, Quer dizer, as coisas mudam. Você não queria vir para Itabira. E hoje você... Eu falo assim, futebol é um negócio, a vida é um negócio diferente. Eu sempre sonhei em fazer uma carreira dentro do futebol, depois que parasse como treinador. Treinador, diretor. E eu estava indo razoavelmente bem dentro de uma situação. Eu, como treinador, em 2003 nós conseguimos o acesso do Valério, porque o Valério tinha caído para o módulo 2 do Campeonato Mineiro. Em 2003, comigo como treinador, a gente conseguiu que o Valério retornasse. Voltasse. 2004, eu como técnico que subiu o Valério, não consegui fazer a renovação do meu contrato por questões questões financeiras e algumas coisas. E saí, fui dar umas cabeçadas no interior, voltei para o Valério em 2007 e a gente estava num caminho de subir. O Valério conseguiu fazer um time forte, estava em condições de subir para voltar para a primeira divisão. Para a primeira divisão. Mas infelizmente eu tive um problema de saúde, tive que me afastar na época. Mas foi por pouco que o Valério não subiu em 2007. Teve assim, a chance era muito grande, né, Geraldinho? A chance era boa, mas na verdade... O seu afastamento deu uma... Atrapalhou um pouco e a condição financeira também atrapalhou. Porque na verdade o que acontece? Em 2007 a gente estava em condições de subir, mas a gente estava fazendo um trabalho de blindar o grupo e não deixar nada de fora interferir ali naquele... Porque a situação do Valério já era a situação de atrasar salário, aquele negócio todo, e você ia tentando, entendeu? Acertar isso aí. Levar o jogador sem que isso interferisse muito, que é difícil. Difícil. Porque o cara vive daquilo, né? É por isso na verdade, como a gente tinha uma certa ligação e os atletas tinham um respeito muito grande comigo, você conseguia ir me levando. A partir do momento que eu tive um problema de saúde, tive que me afastar, aí a coisa foi mudando, né? É por isso que eu quis fazer você voltar e falar desse passado um pouquinho de novo, porque as coisas podem mudar. Eu espero que se consiga mudar e que o Valério venha a ser o nosso grande Valério, essa maior bandeira que Itabira tem, que Carlos Drummond de Andrade e Valério Doce são as duas maiores bandeiras de Itabira. Não tenho dúvida. É uma pena que o Valério não tenha o suporte necessário. A verdade é essa, o Valério não tem o suporte necessário para que possa se reestruturar, né? E muitas vezes eu falo, o grande pecado que o Valério cometeu em algumas das suas administrações é que foram algumas administrações equivocadas, que muitas vezes o Valério não poderia fazer aquilo que fez errado, que pretendia fazer. Muitas vezes o Valério tinha que botar o pé no freio. Deu sempre um passo maior que a perna. E algumas vezes ele precisava não disputar o campeonato, porque não tinha condições de disputar. É a humildade de reconhecer, né, João? Foi criando dívidas, e todo ano aí vira uma bola de neve. Se você pegar a situação das dívidas trabalhistas do Valério, é uma coisa... Você difícil. Pega aí o Roberto Gaúcho, por exemplo, entrou na justiça contra o Valério e está lá com a dívida lá de 100 e tantos, 200 e tantos, nem sei o valor. Está lá. Mas está no CNPJ do Valério. No CNPJ do Valério. Complicado, né, Geraldo? O grande problema é esse. E o Valério, muitas vezes, o Valério recebe muita proposta de fazer parceria. Alguém quer vir aqui
utilizar a marca Valério Doce e montar uma estrutura. Eu mesmo, como vice-presidente de futebol, recebo muito telefonema de pessoas querendo montar categoria de base, montar parceria para os caras disputar o campeonato. Mas qual a garantia? É isso que eu falo, mas e aí? O CNPJ que vai ser usado é do Valério. É o Valério. Qualquer contrato que você fizer, mesmo que você fizer, muitas vezes não vai ter. Na hora que for cobrar a dívida vai em cima do Valério Doce. Essa é a situação. Infelizmente, né? O grande problema é esse. E a diretoria que está lá hoje não está disposta a fazer nenhuma aventura e não está. A ideia da diretoria que está lá hoje é tentar reestruturar o Valério. Se conseguir, se conseguir fazer isso, já fez o que tinha que fazer. Reestruturar, que eu falo, é o Valério ter condições de pensar em voltar a disputar alguma competição. Caso contrário, se não conseguir fazer isso, não adianta. É ficar batendo molhado, é ficar dando murro em ponta de faca, porque não adianta. Se você ficar criando dívida e sempre desmoralizando a história que o clube sempre teve. Eu, quando vim para o Valério, porque eu sabia que no fim do mês ia receber seu salário. O que foi combinado, eu iria receber. E nunca deixei de receber, enquanto o Valério... E eu, muitas vezes, já entrei... Eu mesmo sou um jogador que eu acho que o cara tem o direito. Eu não falo que os caras... Todo jogador que entrou na justiça contra o Valério é direito deles. Entrou para buscar o direito dele. Porque não foi cumprido o que foi combinado com eles. Eu mesmo fui um jogador que já entrei na justiça com o Valério. Eu mesmo, em 2007, por exemplo, quando eu saí do Valério, eu saí e deixei uma grana grande, deixei de receber. E ficou. Essa eu não quis. Mas aquela que eu tive como atleta e como algumas vezes como supervisor e tudo, eu busquei na justiça, filho, e recebi. Entendeu? Por eu gostar do Valério, ter história com o Valério, não quer dizer que eu vou deixar de receber aquilo que o Valério me devia. Logicamente, chegou no fim, o Valério me devia lá um determinado valor. Você perdoou alguma coisa? Sempre faz, né, Geraldinho? Logicamente, não. Então vamos fazer aqui, vocês vão me pagar isso aqui. Eu já cheguei a fazer um acerto com o Valério, ele me devia um determinado valor, e eu dividi aquilo ali em 36 meses. Eu cheguei a voltar a ser treinador do Valério, e o Valério pagando aquela dívida que tinha comigo. Em 2007, né? Entendeu? Não, isso era anterior disso. Antes de 2007? Depois de 2007, ficou tudo para trás. Deixei aquilo ali, ficou para trás e está bem entregue. É isso aí. Bom, pessoal, infelizmente, né, estamos chegando ao final do nosso programa e, Geraldinho, a gente agradece a sua presença, mas antes de nos despedirmos, eu gostaria que você mandasse uma mensagem para esse público que está te assistindo, te acompanhando, torcedor do Valério. Eu sei que você foi um jogador que marcou a história do Valério, marcou a passagem pelo Valério. Dá um alô para a galera. Olha, eu falo o seguinte, eu só tenho que agradecer o Valério. Como você mesmo falou, quando eu tive a possibilidade de vir para cá, eu fiz tudo para não vir, na verdade, né? Criei uma série de dificuldades para não vir. Acabei vindo, fiquei, casei, criei família, meus filhos nasceram aqui. Então eu só tenho que agradecer o Valério. O Valério me deu e me acolheu, o Itabira me acolheu de uma maneira muito carinhosa, entendeu? Sempre me incentivaram, sempre me apoiaram. E a gente só espera que o Valério possa conseguir se reestruturar, para que os torcedores possam ter a possibilidade, a oportunidade de voltar aí ao estádio Israel Pinheiro, né? Para poder... vibrar com o dragão, vamos dizer assim, né? Eu sei que futebol você não joga mais, mas aí fala pro pessoal, o que faz hoje o Geraldinho, que aí nós vamos encerrar a nossa passagem. Geraldinho hoje não joga mais a bola, só trabalha hoje. Eu só trabalho, eu sou um microempreendedor, né, um empresário, eu com a minha esposa, nós temos uma empresa de prestação de serviço e já tem 25 anos que a Serviço de despachante, gente. Transferência de veículos, na Avenida Carlos, na Avenida Cauê. A gente tem duas lojas, né? Tem uma na Avenida Cauê, na 55,
na sua casa, né? E a outra lá na Olímpio. na Na Avenida Liguerra. Liguerra 950. Quem quiser precisando de fazer alguma transferência Perto da de nova veículo, delegacia. mexer com documentação de veículo, nós estamos Aí- à disposição para atender da Vai melhor encontrar maneira o craque possível. lá. Não é É isso? isso aí. Beleza, irmão? Obrigado pela Eu que presença, agradeço, viu? é uma satisfação muito Prazer. grande poder participar, agradeço a vocês a oportunidade, poder falar do Valério, contar a história minha dentro do Valério, a minha história dentro do futebol de uma maneira geral, é uma satisfação muito grande e espero que vocês possam continuar com esse trabalho de resgate, né? Porque esse é um trabalho de resgate da história e da memória do Valério Doce. É isso Muito aí. obrigado por você estar tentando aí resgatar essa história, porque o Valério tem uma história muito bonita para contar e tem muitos atletas que têm muitas histórias para contar também, que vocês podem também enriquecer o programa de vocês com essas histórias, que tem vários atletas que muitas vezes estão aqui mesmo em Itabira. Exatamente, esse é o nosso objetivo. Obrigado, pessoal. Um grande abraço. Estaremos breve de volta. É isso aí, um abraço para todo mundo.